Olá, meus amigos, e sejam bem-vindos ao Desabafo com Café. Este é um espaço nosso para a gente ler algumas histórias, alguns desabafos das pessoas da internet, e nós vamos falar e comentar um pouco sobre o que quer que seja que aflinja esses pequeninos seres. E a nossa primeira história de hoje já começa com: meu colega contratado pediu demissão com 10 segundos de aviso depois que nosso gerente falou sobre outros funcionários. Trabalhei por um tempo num contrato de engenharia. Era aquele tipo de contrato bem aberto com a maioria e com uma duração meio vaga, sem nada garantido. Algo tipo: esse contrato deve durar 12 meses, mas a qualquer momento o empregador pode encerrar ou estender o contrato. Para quem já está acostumado com esse tipo de trampo, sabe que geralmente seguem esse prazo mais ou menos e que bons profissionais quase sempre acabam sendo renovados. Aí, um dia, no nosso time de 10 pessoas, sendo todos contratados com um único funcionário fixo como gerente, 3 foram demitidos de uma vez. E adivinha quem teve que dar a notícia? Exatamente, eu. Eu até que liderava a equipe, mas também era contratado, não tinha que estar envolvido em demissão nenhuma. Eles só ouviram às 14 horas. Hoje é o último dia de vocês. Eu e outro contratado perguntamos para o gerente: ué, por que não demos nenhum aviso para eles? E nisso o gerente responde, todo contente: é justamente por isso que contratamos terceirizados. Assim, a gente pode mandar embora na hora que quiser. Mano, a gente ficou bem incomodado com isso. E foi meio bizarro ele falar isso justamente para 2 contratados. Basicamente, ele deixou claro que, a qualquer dia, qualquer hora, a gente também seria mandado embora do nada. Enfim, resumo da história. Esse meu colega era muito esperto. Começou a mandar currículo, fez entrevistas e conseguiu outro emprego. Me contou e eu fiquei de boca fechada. O novo trabalho começava em algumas semanas, e enquanto isso, ele continuou normal no contrato de trabalho, bem no meio de várias tarefas que só ele dominava. Aí, no último dia, às 15 horas, simplesmente ele levantou, pegou o seu laptop, o mouse e o resto das suas coisas, foi até a mesa do gerente, largou tudo lá e falou: valeu por tudo, hoje é meu último dia. O gerente ficou perdido. Como assim você está indo embora? E ele só mandou: isso mesmo, obrigado. E saiu andando. Foi isso. Claro que ele também mandou um e-mail oficial de despedida. Tudo isso foi engraçado demais. O trabalho dele estava pela metade, ele não atendeu ligação, não respondeu mensagem nenhuma, e a gente levou quase um mês para entender tudo e colocar o projeto de volta nos eixos. Se o gerente não tivesse se gabado tanto de poder mandar contratados embora a qualquer momento, esse cara com certeza teria dado um aviso prévio e feito uma transição bem mais tranquila. Aqui a gente já pode ver, é bem assim que funciona, né? Tem algumas empresas bem escrotinhas que eles simplesmente estão cagando e andando pros funcionários, né? E é bom quando tem alguém que toma as rédeas da própria vida assim e tem um pouquinho de vingancinha em cima do gerente, né? O único problema nesse caso aqui é que ele não ferrou só o gerente dele, né? Ferrou o resto da equipe também, que teve que se desenrolar pra trabalhar e entender o que esse cara que saiu fazia, né? Mas tá valendo, né? Um pouquinho de vingança é sempre bom. E a segunda história de hoje é: me demita que eu faço o mesmo com você. Quando eu tinha 22 anos, trabalhei numa oficina pequena sob um supervisor novo. Vamos chamá-lo de Cleitinho. Ele era bem grosso com os clientes, maltratava a galera que trabalhava lá e ainda reteve 2 dos meus pagamentos, praticamente me desafiando a reclamar com ele. Mas fiquei quieto, achando que ia perder o emprego. Um dia, ouvi ele se gabando de dar a volta em odômetro dos carros, para diminuir quilometragem. Comecei a documentar tudo: papéis suspeitos, notas fiscais falsas, recibos, 3 meses de provas na mão. No fim das contas, Cleitinho me demitiu sem pagar o que me devia. Fui então procurar o dono, um cara decente que não fazia ideia do que rolava. O escritório dele era em outro lugar, mas ele sempre aparecia na oficina de vez em quando para recolher o dinheiro da semana. Sempre tratava a equipe com os lanchinhos ou uma pizza de vez em quando. Fui direto falar com ele, entreguei uma pasta organizada e contei tudo que Cleitinho fazia. O dono me garantiu que eu voltaria ao trabalho, mas pediu um tempo para investigar corretamente. 2 semanas depois, recebi uma ligação do dono pedindo para eu ir até a oficina. Ele chegou lá, na maior cara de poucos amigos, acompanhado de uns capangas. O dono contactou a maioria dos clientes que tinham sido maltratados, ouviu o depoimento deles e anotou tudo. Fiquei confiante de que as minhas provas tinham pesado na investigação. E o que aconteceu com o Cleitinho? Pegaram ele pelo pescoço e o expulsaram da oficina. Ele saiu com cara de bunda e com o rabo entre as pernas. Um dos meus colegas ficou no lugar dele e a oficina virou um lugar de trabalho maravilhoso. A gente riu disso por anos. Sempre acreditei e vivi pelo lema: não faça mal, não aceite desaforo. Sempre tem alguém que tá no comando e é bem escroto com os funcionários, né? Isso aí não é exclusivo de oficina ou de qualquer outro tipo de lugar. A gente tem sorte quando encontra alguém que é uma equipe bem estruturada e que tem algum patrão ou algum gerente, alguma pessoa no comando ali que não é um completo boçal que quer fazer a gente trabalhar além da conta, né? É bom quando tem um líder, né? E não simplesmente um chefe. A nossa próxima história é Uma Vingança para Toda a Vida.
Lá no começo dos anos 80, quando eu ainda era um moleque, meu pai fazia questão que eu e meus irmãos frequentássemos a igreja dele. Eu tinha uns 13 anos, entrando na puberdade e revoltado com o mundo. Eu odiava ter que ir para a escola dominical. Sério, ter 13 anos e passar uma hora inteira colorindo desenhos de Jesus me deixava indignado. Um domingo, pedi para o meu pai se eu podia ficar no restante do culto, em vez de ir para aquela maldita escola dominical. Eu já estava de saco cheio. Meu pai disse que não, e eu fiquei puto. A escola dominical começava logo depois do sermão da igreja. Assim que acabava o sermão, as crianças iam todas para a salinha. Pois bem, eu estava lá ouvindo o sermão, irritado, pensando no meu argumento lógico de que não queria passar mais de uma hora colorindo Jesus, quando ouvi algo novo. A igreja estava procurando voluntários para serem recepcionistas. Tinha uma mesinha de inscrição na saída e era um compromisso para a vida toda. Então, quando chamaram as crianças para subir para a escola dominical, perguntei de novo para meu pai se eu podia ficar com ele. Ele disse não de novo e praticamente me expulsou dali. Eu só fiz o seguinte, fui calmamente até a mesinha de inscrição perto da porta, me virei, olhei para o meu pai, ele nem estava prestando atenção, e me inscrevi. Só que não me inscrevi como eu, inscrevi ele. A gente tinha as mesmas duas iniciais e o mesmo sobrenome. Eu já tinha falsificado a assinatura dele algumas vezes na escola, então tinha uma cópia bem convincente. 2 semanas depois ele recebeu o aviso de que tinha que ser recepcionista, e ele ficou furioso. Mas não podia falar, foi meu filho que me inscreveu, não vou fazer isso. Ele tinha que manter a pose. Ele frequentava aquela igreja desde 1933, só parou na época da faculdade e quando serviu fora do país. Resultado, meu pai acabou virando recepcionista pelos 20 anos seguintes, todo terceiro domingo do mês. Eu levei uma surra daquelas que hoje em dia nenhum adolescente entenderia, mas até o dia em que saiu da cidade, meu pai aparecia a cada 3 semanas para cumprir o dever dele. Hoje ele tem 92 anos e ainda me lembra de como eu passei a perna nele. Eu acho que é uma história fofa, né? Tirando aqui a questão do escritor da história que ele não gostava da igreja, isso daí eu não vou entrar no mérito, né? Cada um com a sua religião, com respeito a todas, mas quem não gosta ali ou quem não se encontra naquela religião pode acabar achando chato mesmo, né? E aí quando os pais obrigam a criança ou adolescente a estar ali, tem pessoas que vão aguentar isso e depois, conforme a vida vai passando, vai ficando mais adulta, ela vê que foi algo bom pra ela. E tem outras pessoas que simplesmente não se encontram ali e vão achar algo no futuro, né? Mas é uma boa história de pai e filho. Ele deu uma boa passada de perna no pai que parecia bem rígido, mas no final das contas, principalmente o pai dele já sendo bem velho agora, eu acho que pode virar uma daquelas memórias pra sentar num jantar ou no almoço e falar, rir um pouco, né? Lembrar um pouco do que foi a vida. Nossa próxima história é um relato sobre um cara de 33 anos que fala: me meti numa roubada com uma maluca infiel. Eu estava em um relacionamento com uma mulher desde março desse ano. Há mais ou menos uma semana descobri que nas viagens que ela fazia mensalmente para visitar a família, estava ficando com outro cara. Ela mandava os prints das conversas com o maluco para as amigas. Um absurdo, né? E as amigas sabiam que ela estava comigo. Até aí, beleza. Resolvi por terminar a relação e não tenho a mínima intenção de voltar. No dia do término, ela tomou uma cartela de clonazepam. Fiquei preocupado, levei ela para o hospital, esperei estabilizar e levei-a de volta para sua casa. Já em casa, ela foi para o banho e se cortou com gilete. Eu, em pânico, tentei ligar para a família dela para conter a situação. Nisso, ela sai do banho, encharcada de sangue, me agredindo pelada, a ponto de ter que pedir socorro para os vizinhos. Pensem na cena, uma maluca pelada, encharcada de sangue, me agredindo varanda fora, pois havia aberto a porta para pedir ajuda. Nunca passei por uma vergonha tão grande. Esse relato não é para pedir conselhos, mas é só para compartilhar a parada mais bizarra que aconteceu comigo nos últimos tempos. E de fato isso é muito bizarro, né? Qualquer pessoa, principalmente os vizinhos ali que devem ter visto essa cena, ou acharam que era algum culto que estava acontecendo ali, ou que era algum tipo de fetiche muito doido, né? O que o AP devia fazer é fazer um BO, se afastar dessa mulher. No pior dos casos, pedir uma medida protetiva. E é isso, né, AP? Quem mandou ser pau de mel, né? Atrai a Isabelinha maluca também, pô. Nossa próxima e última história do dia é sobre vizinhos. E, gente, nossa senhora, eu não sei se vocês moram em prédio, moram em casa, mas eu moro num prédio e como gostaria de não morar em prédio. Ter vizinho, principalmente de apartamento, é uma porcaria. Você tem gente que grita, faz barulho, é criança chorando, é gente discutindo. Já tive vizinho que ficava discutindo com a mãe porque a mãe sustentava ele. E é um cara de 50 anos ou mais, assim, e não tinha emprego, né? Fazia uns bicos por aqui e por ali, mas adorava usar um negocinho. Nossa, cara, eu faria de tudo pra morar numa casa. Que tem seus problemas também, né? Mas eu acho que quem mora em apartamento por tanto tempo
E eu tenho sorte ainda porque é um prédio relativamente tranquilo, mas quando rola algum estresse também é um saco, porque você tem direitos, seus vizinhos também têm, e aí onde é que tá o seu, onde é que tá o do seu vizinho, né? E aí fica numa situação escrutíssima. Mas vamos pra nossa história. Hoje eu descobri que talvez tenha assustado meu vizinho de vez. Moro em um prédio relativamente tranquilo. Trabalho de home office e por isso passo bastante tempo dentro de casa. E até aí tudo bem. Só que eu tenho uma mania. Falo sozinho. Muito. Tipo, narro o que estou fazendo ou até invento diálogos imaginários. Às vezes bem altos. Ontem à noite, por volta das 23 horas, estava lavando a louça e comecei a improvisar uma espécie de audiobook de terror. Narrando como se um assassino estivesse perseguindo alguém. Eu estava me divertindo, colocando vozes diferentes, até que comecei a gritar. Eu sei que você está aí! Eu vou te pegar! Quando terminei, ouvi um barulho estranho no corredor. Saí para dar uma olhada e encontrei meu vizinho do 304 com o celular na mão, pálido, pronto para ligar para a polícia. Ele achava que eu estava ameaçando alguém dentro do meu apartamento. Fiquei uns 5 minutos tentando explicar que eu só estava encenando sozinho. Ele só disse, tá, cara, boa noite. E entrou no AP com uma cara que não sei se era de medo ou de pena. Agora estou com medo de virar o vizinho esquisito do 302 oficialmente. De fato, pro vizinho do 304, o AP do 302 é completo lunático, né? Mas também quem que não fala sozinho, né? Eu acho que não a ponto de gritar, eu vou te pegar dentro do apartamento, mas falar sozinho é saudável, é bom. Né? Criar alguma historinha na cabeça, vai que sai um livro ou alguma coisa desse daí, né? Mas se eu fosse o vizinho do 304, eu não sei nem se eu estaria com o celular na mão, não. Eu acho que só ia entrar no apartamento e sempre que esse vizinho, que o AP, saísse, eu só ia voltar pro meu correndo. Bom, meus amigos, isso é tudo por hoje, por essa manhã. Espero que vocês tenham gostado, estejam tomando seu café, ouvindo essas histórias. E se vocês gostaram, por favor, deixem um comentário, conversem comigo aí embaixo, deixem um like e se inscrevam para mais histórias. Até a próxima.